Bom, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar sequência à prática previdenciária, iniciando essa disciplina que é muito longa comigo. Nós vamos tratar tanto da revisão da renda mensal quanto de cálculos previdenciários de maneira correlata, porque são temas entrelaçados. A partir desse ano, eu percebi que era mais interessante deixar o nosso professor Carlos Antônio Maciel Menezes, meu coautor do Manual Prático de Cálculos Previdenciários, criar uma disciplina de cálculos com a parte contábil, que é o foco dele, exclusivamente, porque depois da reforma da Previdência o assunto cresceu bastante. Então tivemos um aumento de volume, tanto da parte dele quanto da minha parte, não só nessa disciplina, em várias outras. E aí eu ampliei a parte dele, dei temas fundamentais da reforma da Previdência para ele trabalhar com cálculos previdenciários. E a minha parte envolvendo revisão e cálculos previdenciários, mais com viés jurídico, mas sem prejuízo de trazer simulações de cálculos, inclusive com a ajuda dele, nós vamos trazer. Então eu fiz essa divisão a partir deste ano, e isso acarreta naturalmente um aumento de carga horária. Eu costumo dizer aqui no Especial Juiz, tanto no curso de prática previdenciária, quanto na pós-graduação, quanto nos isolados de prática previdenciária e até no curso de concurso, que a carga horária contratada é uma carga horária mínima, a gente pode passar. O que a gente não pode fazer é gravar menos do que foi combinado com os alunos. Porque quando a gente passa, a gente está fazendo algo que é proveitoso para os próprios alunos, na medida em que a gente faz o melhor trabalho possível. O que a gente souber aqui, o que precisa passar de 1 a 10 horas, 15 horas, a gente vai passar para poder tentar exaurir aquele tema. E já confesso a vocês que eu não sei quantas aulas eu vou gravar. Não sei. Eu já montei aqui as primeiras aulas e cada vez aparece mais coisa, de modo que a gente vai manter a sistemática de tentar não fazer uma aula muito grande e dividir em temas para ficar bonitinho na área do aluno, tema por tema, que aí, depois que você fez o curso ou quer fazer uma consulta se valendo do segundo, terceiro acesso, você vai diretamente na respectiva aula. Mas é fato que a coisa ficou muito maior e mais complexa após as novas regras de cálculo da emenda constitucional 103. Uma nova sistemática se criou e não substituiu a anterior, porque a anterior nós temos que trabalhar a questão de revisionais, direito adquirido. Então temos um novo regime jurídico para estudar juntamente com os anteriores, sem falar nos respectivos pontos controvertidos. E a gente vai falar de trocentos temas aqui. A gente vai falar de salário de benefício, antes da Lei 9876 de 99, após a Lei 9876 de 99 e após a Emenda Constitucional 103 de 2019. É uma trilogia que vai marcar as primeiras aulas. E nesse interregno vamos falar de tudo, vamos falar de revisão de vida toda, vamos falar de salário de benefício e atividades concomitantes e outros temas correlatos, e essa vai ser, digamos que, a primeira etapa da disciplina para entrar em outros casos específicos de revisionais, de modo que eu só vou saber na última aula o número exato de aulas que vai ter essa disciplina, porque eu vou construindo dentro dela novas situações que vão aparecendo na minha cabeça. Então teremos algo bem interessante para a gente estudar. Dentro dessa trilogia, não tem como só estudar a emenda 103. E o direito adquirido antes? E o segurado que quer uma revisão administrativa ou judicial de renda mensal que teve concessão e direito adquirido antes da emenda 103? Então, para a gente, digamos que chegar na regra da emenda 103 é apenas a última etapa e que a gente precisa compreender o cálculo anterior do salário de benefício para o exercício profissional do direito previdenciário. Se eu estivesse dando aula de concurso, que eu também dou, eu estaria só na regra nova, porque a regra antiga não vai cair no concurso público. Mas aqui eu estou com profissionais do direito previdenciário. Bom, o nosso tema de hoje envolve o salário de benefício, regras anteriores à Lei 9876 de 99, que vigoraram até 28/11 de 99, que é o texto originário dentro do artigo 29 da Lei 8213. Como era calculado o salário de benefício nesse período anterior à Lei 9876 de 99. Professor, isso é útil? É. Isso é útil. Mas, professor, não tem a questão da decadência, que a gente vai estudar aqui em detalhes também, de 10 anos para pedir revisão de renda? Tem. Mas tem situações ligadas a benefícios antigos que não têm decadência.
A exemplo da readequação dos tetos pela emenda 20 de 98 e 41 de 2003, que não tem decadência, o STF tem precedentes, o próprio INSS tem aplicado isso na prática. Então, tem situações que não são revisionais de renda mensal, que não decaíram, embora em 2019 o texto do artigo 103 da Lei 823 tenha sido ampliado, mas tudo que ampliou só vai ter decadência 10 anos depois da vigência, conforme a gente vai estudar. Então, eu não faço estudo meramente histórico sem praticidade. Tudo que eu trago aqui de legislação revogada é porque é necessário para o exercício da prática profissional previdenciária. Bom, essa redação não vigora mais, ela foi revogada pela Lei 9876 de 99. Qual era a sistemática que vigorava até 28 de 11 de 99? Quem adquiriu o direito até essa data tem direito à sistemática antiga. Teve gente que aposentou em dezembro de 99, teve gente que aposentou em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ou até na frente com essa regra antiga. Por quê? Porque adquiriu o direito e foi melhor utilizar a regra antiga. Todos que adquiriram o direito a um benefício previdenciário da Lei 8213, calculado com arrimo no salário de benefício, e esse direito se formou até o dia 28 de 11 de 99, tem direito adquirido à fórmula antiga, se for mais favorável. A fórmula nova pode ser aplicada, se for mais favorável também tem que ver o que é melhor para esse segurado. Nessa época, e isso aqui é um sistema que inclusive era anterior a 1991, veio herdado da antiga Previdência Urbana, o salário de benefício tinha o cálculo restrito, o período básico de cálculo. O que é o PBC, período básico de cálculo? É o termo inicial e o termo final dos salários de contribuição que vão ser utilizados para cálculo do salário de benefício. Nessa época, o PBC era de até 48 meses antes do requerimento administrativo. O que você fazia? Você pegava os 36 últimos salários de contribuição do segurado em até 48 meses. Então, vamos supor, se nos últimos 36 meses antes de aposentar, do mês anterior ao requerimento administrativo, ele só tinha 30 salários de contribuição, você avançava até chegar aos 48 meses. Então, nessa época, o salário de benefício consistia na média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição, avançando em até os últimos 48 meses. Vejam aqui na tela. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da entrada do requerimento. Isso é importante. O mês do risco social, vamos supor, a pessoa ficou inválida em agosto. Nesse caso, o período básico de cálculo só vai até julho. O cidadão requereu o benefício em janeiro. O período básico de cálculo só vai até o mês anterior, até dezembro, porque o mês que ele requereu, ou o mês do risco social no benefício não programado, ele não foi fechado e, nesse caso, ele não vai ser considerado. Inclusive, essa regra é uma regra protetiva na maioria dos casos. Porque se o cidadão pede aposentadoria empregado em 5 de janeiro, ele só trabalhou 5 dias, o valor proporcional do salário de contribuição ia ficar pequenininho, ia reduzir a média. Então, em quase todos os casos, essa regra é protetiva. O mês do risco social ou mês do requerimento administrativo não faz parte do período básico de cálculo. O salário de contribuição do mês do requerimento administrativo não entra no PBC. Inclusive, essa regra existe até hoje. Então, o salário de benefício ele consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados em período não superior a 48 meses. Então, se o segurado, nessa época, pediu o benefício calculado com renda em cima do salário de benefício, como aposentadoria por tempo de serviço, na nomenclatura DEP, com aposentadoria por idade, pegava os 36 últimos em até 48 meses. Mas, professor, e se nos últimos 48 meses ele não tinha 36, tinha 30 salários de contribuição, aí vai fazer a média dos 30. Só que tinha o divisor mínimo de 24 salários de contribuição.
Aqui vai começar a saga da explicação do divisor mínimo, que vamos chegar no sistema pós-99 e pós-emenda que não tem divisor mínimo por uma falha da reforma constitucional previdenciária. Vejam, aqui nós temos o divisor mínimo de 24, salário de contribuição. No caso de aposentadoria por tempo de serviço especial ou por idade, essas 3 aposentadorias programadas, contando o segurado com menos de 24 contribuições, no período máximo citado, nos últimos 48 meses, o salário de benefício corresponderá a 1/24 da soma dos salários de contribuição apurados. Por exemplo, se nos últimos 48 meses esse segurado tinha 30 salários de contribuição, vai somar os 30 e vai dividir por 30. Mas se nos últimos 48 meses ele não tinha 30, ele tinha 20. Vai somar os 20 e não vai dividir por 20 não, vai dividir por 24. Se ele tinha só 1 nos últimos 48 meses, vai pegar esse 1 e dividir por 24. E aí vai reduzir o valor do salário de benefício. Então, para as aposentadorias programadas de época, o divisor mínimo são 24 salários de contribuição. Se nos últimos 48 meses ele não tinha 24 salários de contribuição, tinha 17, os 17 vão ser somados e não vão ser divididos por 17, vão ser divididos por 24. Isso vai reduzir o respectivo valor do salário de benefício, que não pode ser inferior a um salário mínimo, ok? E também tem um teto, conforme a gente vai trazer aqui no respectivo momento oportuno. Essa sistemática é imprescindível para a gente entender a evolução histórica e até hoje tem utilidade na prática previdenciária quando vai ser analisada alguma situação que não tem decadência decenal para pedir revisão, que a gente vai avançar e vai explicar mais na frente. Como a readequação de tetos, como questões ligadas à correção monetária de benefícios previdenciários. Então, este não é um mero estudo teórico. Mas qual era a crítica? É que esse período básico de cálculo em até 48 meses, pela média dos 36 últimos salários de contribuição, refletia um pedaço pequeno do período contributivo do segurado. Ora, o segurado tinha um PBC, um período básico de cálculo de 30 anos, mas só pegava os últimos 36 salários de contribuição. Na época tinha muita fraude. No caso do autônomo e do facultativo, ele não podia pagar no teto, não. Ele tinha uma progressão chamada salário base que ia subindo por muitos anos para chegar no teto do salário de contribuição. Mas tinha muita fraude em empresa. Nessa época, existia a seguinte fraude. O empregado chegava para a empresa e conversava, faltando 36 meses para aposentar, aumenta o meu salário. Eu devolvo aqui o dinheiro para você. Existia isso? Existia, todo mundo sabe. Uma fraude, um crime. Estelionato previdenciário. Aí o cara ganhava, em termos de hoje, vamos supor, 3 mil reais, aí jogava para o teto, vamos supor, de 6 mil e poucos reais. Só que ele ganhava 3 mil. E aí pegava os últimos 3 anos e o cidadão aposentava, fazia a média, batia no teto do respectivo salário de benefício. Nessa época, infelizmente, existiu muito essa fraude, esse conluio entre o empregado e a respectiva empresa. Em razão do período básico de cálculo ser muito pequeno, isto foi modificado em 1999. Essa regra do salário de benefício pelos 36 últimos salários de contribuição em até 48 meses já foi uma regra constitucional. Isso já esteve dentro das regras de regime geral da Constituição de 88. Só que isso foi revogado pela emenda 20, permitindo que no ano seguinte, por lei ordinária, o período básico de cálculo fosse alargado para 80% dos maiores salários de contribuição a partir do Plano Real. Mas isso já é um tema para a próxima aula, que nós vamos estudar o salário de benefício a partir da Lei 9876 de 99. Um abraço para vocês e até lá.